Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Winter CMS e nesse vídeo nós vamos continuar a trabalhar com relação entre modelos. Vamos fazer a relação entre N para N, que é quando, por exemplo, um produto tem várias características e essa mesma característica pode pertencer a vários produtos. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo um cadastro de características. E para isso a gente vai fazer da mesma forma como a gente fez os outros cadastros. Então no Builder, né, vamos vir na parte de banco de dados e vamos criar o nosso banco de dados que vai ser o características. Características. Ele vai ter um ID, ele vai ter um título e ele vai ter uma categoria. Já que eu botei em inglês, eu vou botar em inglês também aqui. Categoria. O título ele vai ser uma string, a categoria vai ser uma string. Bom, eu também vou acrescentar o timestamp e já vou aproveitar para explicar. Eu vou fazer a categoria como uma string, como um texto normal, para a gente ganhar tempo. O ideal seria fazer esse cadastro separado, fazer um cadastro só para categorias das características e aí fazer entre essa categoria de características e a característica em si uma relação de 1 para n, da mesma forma como a gente fez no último vídeo. Como já passei no último vídeo, para a gente não gastar muito tempo nisso, eu vou simplificar. Mas fica como sugestão para quem quiser praticar e quem quiser ver se entender o último vídeo, pode criar dessa forma. Em vez de usar com um texto normal, faz a relação. Tá? Se vocês quiserem, se tiver depois alguma dúvida, é só mandar nos comentários. Então, continuando. Fiz o título, fiz a categoria, coloquei ali a timestamp, vou salvar, ele vai me gerar minha migration, vou aplicar. Agora na model a gente vai criar a característica. Escrevi certo? Seleciona o banco característica, já está aqui. Dá suporte a timestamp. E agora vamos criar os campos. Então, são dois campos de texto, né? Um vai ser o campo de texto de título. Ele é o título. Ele vai ser obrigatório. E o outro campo vai ser a categoria. Eu botei em inglês. Categoria. Que também vai ser obrigatório. Vou salvar. Vou fazer a listagem. Mandar acrescentar os campos que tem no banco. Deleta a primeira linha, normal. Deixar mais bonitinho a visualização aqui, né? O campo de visualização. Categoria. Criado em. Atualizado em. Vamos deixar tudo como marcável. Como buscável e como ordenável, né? Perfeito. Vamos vir na parte do menu aqui. Vamos criar as nossas características. Características. Como ícone, vamos selecionar. Pode ser esse aqui mesmo, aqui embaixo, esse slider aqui. Isso é só para identificação mesmo, não é importante. Aqui, da mesma forma que eu falei para vocês, né? A gente pode já aproveitar que eu sei como é que eu vou chamar meu controller e já colocar o link. Mas se não, eu faço primeiro o controller e depois eu volto aqui. Eu vou chamar ele de característica no singular. Então, eu vou copiar para facilitar a minha vida. Vou salvar. Beleza. Vamos vir em controller. Vou colocar o controller com a letra maiúscula e o nome que a gente selecionou. Selecionar a model, selecionar o menu, dizer que a gente quer uma listagem e a parte de cadastro e eu não vou botar ordenação. Beleza? Então, aqui está feito o nosso cadastro de uma forma bem simples. Vamos acessar o conteúdos e eu tenho aqui o nosso cadastro novo e a gente pode fazer uma característica. Por exemplo, eu vou criar a categoria cor e eu vou colocar o valor azul. Vamos salvar. Agora a gente poderia botar, por exemplo, tamanho 40, por exemplo. Então aqui eu criei duas características, né? Uma de tamanho e uma de cor. Posso botar quantas eu quiser, claro. E agora a gente vai fazer o vínculo com o produto em si. Então, como que a gente vai fazer isso? Diferente da outra relação que a gente fez no outro vídeo, não é só ir na model e fazer a relação lá. Primeiro a gente precisa criar uma tabela que vai servir para fazer o vínculo no banco de dados. Tá? Essa tabela ela se chama tabela pivô. Como é que funciona essa tabela? Vamos vir aqui em banco de dados, vamos mandar criar. E aqui a primeira diferença do nome do banco, a primeira diferença é no nome do banco, desculpa. A gente vai colocar primeiro o nome de uma das tabelas, né, no plural, depois o nome da outra tabela. Então essa é a tabela características produtos. Normalmente o padrão é, claro, primeiro em inglês, né, que aqui a gente está tentando fazer as coisas mais em português, mas seria o primeiro em inglês. E segundo a gente costuma fazer para o padrão em ordem alfabética. Então características vêm antes de produtos, tá? Depois a gente vai criar duas colunas. Quais são essas duas colunas?
é o característica ID e o produto ID. As duas vão ser integer e as duas são primárias. Vamos salvar e vamos aplicar. Para que serve então essa tabela? Quando a gente fizer o vínculo, como eu tenho eu vou poder ter vários produtos com várias características e elas podem se repetir entre produtos, essa tabela ela vai juntar esses IDs. Então ela vai me dizer que a característica de ID 1, por exemplo, está no produto de ID 2. Ela vai montar, ela vai guardar essa relação aqui dentro. Então é para isso que ela serve. Então sempre que vocês forem fazer uma relação de N para N, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois que vocês já têm os cadastros, é fazer a tabela pivô com essa estrutura. Tá? Agora que a gente já tem isso pronto, a gente pode ir para a nossa model para começar a fazer a relação muito semelhante ao que a gente fez no vídeo passado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é abrir o nosso editor. A gente vai vir no nosso plugin, né, no nosso caso aqui, Zmark Content. Eu vou vir na pasta de models e eu vou procurar a nossa model nova, que é a característica. Opa, aqui é a pasta característica, desculpa. Aqui que é a model em si. Vou abrir minha model. Ok, vamos dar alguns espaços aqui. E a gente vai fazer um processo bem parecido com o que a gente fez da outra vez. A gente vai criar um public. Antes a gente usou o belongs to e o has many, né? Aqui a gente vai usar o belongs, letra maiúscula, to many. Tá? É um pouquinho difícil de escrever e explicar ao mesmo tempo. Vamos lá. O belongs to many, o que ele está dizendo só com esse título aqui? Ele está dizendo que ele pertence a vários. Então ele é o início de uma relação de N para N. Tá? A estrutura agora ela é bem parecida com a estrutura que a gente já fez no outro. Então a primeira coisa que eu vou dizer é qual é o nome da nossa relação, que depois quando eu quiser chamar ela eu vou usar. Então aqui, como eu estou dentro da model de características, eu vou chamar o produtos. Né? Então eu vou ter uma relação chamada produtos. E essa relação, deixa eu escrever aqui direitinho e aí eu já explico para vocês. O primeiro ponto vai ser colocar o caminho, né? Onde está a minha model que eu estou relacionando. Então ela fica dentro de Zmark, que é a nossa pasta criada, fica dentro de Content, que é o nosso plugin, fica dentro de Models, e aí o nome dela, que é produto em português mesmo e no singular. Beleza, aqui eu já fiz a relação entre as models. Agora eu tenho que dizer qual é a minha tabela pivô, qual é a tabela que eu vou usar como referência. Então eu vou colocar table e vou colocar aqui o nome que a gente criou, que era Zmark Content características produtos. Ok? Agora eu vou colocar para ele quais são as chaves que eu vou usar, quais são os IDs que eu quero que ele pegue, que ele use como base. Então o primeiro é o característica ID. E o segundo, que é o other key, é o produto ID. Então, beleza. Agora que eu terminei de escrever, vamos explicar melhor. Eu tenho o belongs to many, que é eu pertenço a vários. Esse pertence a vários, ele vai chamar produtos. Então, sempre que eu tiver uma característica e eu quiser chamar os produtos que usam essa característica, eu vou chamar produtos, né, o nome da relação. Eu estou chamando a model produto. Eu estou dizendo que a tabela no banco que ele vai guardar, que é a nossa tabela pivô, né, onde ele vai guardar essas informações, é a tabela características produtos, né? Com, claro, aquele começo padrão que o builder vai colocar para vocês. Aqui é característica ID e a outra aqui, a other key, é o produto ID. O mais importante aqui é essas duas informações no final. Por quê? Porque essa forma de fazer relação ela é idêntica nas duas models. A gente vai usar ela agora para fazer do outro lado também. Mas o que muda são essas duas informações. Por quê? Porque aqui quando eu estou na model característica, a minha key principal, a minha chave principal é característica. Quando eu estiver no produto, é o contrário. Então essas informações elas vão mudar. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção para ele conseguir se achar, tá? Então eu vou salvar, eu vou copiar esse daqui, eu vou vir em produto, vou colocar no final dos que a gente já criou, vou colar. Beleza, então, primeira mudança, o nome da relação, né? Eu estou em produtos, então eu não quero produtos do produto, eu quero características do produto. Então eu vou chamar de características. E agora é aquilo que eu falei, eu tenho que inverter, eu vou copiar e colar, eu tenho que inverter aqui e a outra aqui, né? Aqui secundária. Então, mudei o nome da minha relação para a relação que faz sentido agora, e mudei as keys, porque agora eu estou em produto, então a minha key principal é produto, e a outra aqui é característica.
Uma última coisa que eu estava esquecendo, né? Aqui eu já estou na minha model de produto, então eu tenho que dizer que a model que eu estou me relacionando é a model característica e não a model de produto, né? Agora a gente tem a relação correta aqui, agora sim está pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu já tenho as minhas models relacionadas, eu já tenho meu banco pronto para isso, eu já tenho meu cadastro de características. Agora eu preciso colocar no meu cadastro de produto uma forma de selecionar as características que eu quero, né? Então, para isso a gente vai ir lá para o nosso builder de novo. E aqui eu vou selecionar model e eu vou vir na minha model de produto e eu vou colocar aqui embaixo a nossa relação nova de características. Aproveitando também para mostrar para vocês, o Builder ele tem aqui nessa parte de cadastros um sistema de abas que vocês podem colocar. Eu gosto de usar ele principalmente quando meu cadastro começa a ficar muito grande. Então eu vou colocar aqui, apesar de não estar tão grande assim, mas já serve para vocês entenderem como ele funciona. Vou usar a aba que ele já tem para o padrão, eu poderia criar outras clicando nesse botão, mas por enquanto a gente vai usar só essa. E aí eu vou criar o nosso campo aqui. Importante, como eu estou fazendo dentro da aba, eu não vou usar esse adicionador de campo aqui de cima, eu vou usar o da aba. Eu vou clicar aqui, eu vou selecionar a relação, e aqui é exatamente igual que a gente fez da categoria. Então primeiro eu vou dar qual é o nome da nossa relação, que é o características. Eu vou dar o nome que vai ficar visível. Eu vou vir aqui em relação, eu vou dizer que eu quero pegar o título. E lembrando que esse título que eu estou me referindo não é o título do produto, né? É o título lá da categoria do cadastro de. Desculpa, do título de características, né? O título que está lá em características. Então eu vou colocar aqui. E eu vou colocar uma mensagem para quando não tem nenhum. Selecione as. Opa, já está no meu Ctrl V. Selecione as características. Beleza. Vou dizer que é obrigatório e vou salvar. Tá. Agora a gente vai vir aqui nos nossos cadastros. Eu vou voltar aqui para produtos. Vou selecionar o produto 3, que é o nosso produto, que se eu não me engano é o primeiro da nossa lista. E aqui embaixo eu já tenho a minha aba com os tipos de característica que eu tenho disponível. Eu vou selecionar azul e 40 e vou salvar. E agora por trás dos panos eu vou adicionar mais algumas características aqui, só para quando a gente for exibir no site ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pronto, eu adicionei mais alguns números, adicionei mais algumas cores, né? E aqui eu já tenho minhas informações prontas, vou manter só azul e 40 selecionado, tá salvo. Vamos vir agora para a parte do CMS, onde a gente vai fazer isso aparecer no site. Antes de eu começar a editar, eu vou mostrar para vocês, eu fiz umas pequenas edições aqui no front-end da página de produto, só para deixar um pouquinho mais visual e mais fácil depois de entender, já que a gente está estendendo bastante a página, eu achei que ficaria mais fácil de visualizar assim. Então eu botei aqui os títulos em negrito, coloquei a foto principal do lado do texto e a galeria separada aqui embaixo. Bom, nada demais. Vamos vir aqui na nossa página e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser copiar esse HTML que a gente está usando para a galeria. Eu vou aproveitar ele. Por quê? Bom, primeiro que aqui eu estou fazendo uma linha do Bootstrap, não é nada importante, e a gente tem um for que a gente vai precisar. Antes de tudo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou remover essa parte aqui de novo, e eu vou mostrar para vocês como é que ele vai exibir o nosso recorde características, para que fique um pouquinho mais fácil de vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu vou mostrar aqui. E eu tenho, exatamente como a galeria, um objeto com todos os nossos cadastros que estão selecionados. Então eu tenho a característica de ID1, a característica que é um tamanho, que tem 40, ele me traz todas as informações. Beleza. Agora então, se eu sei que eu tenho um objeto que é uma lista, né, uma array de informações, eu já sei que eu preciso fazer o nosso for. Então, voltando para cá, eu vou aproveitar, como eu falei, esse que a gente já tinha. Eu vou vir aqui no recorde de galeria. Eu vou colocar recorde de características, porque eu quero percorrer todas as características que esse produto tem. E no primeiro item eu vou colocar aqui como característica, no singular. Então, recapitulando a nossa primeira linha, eu quero vir aqui no meu cadastro do produto, pegar todas as características, fazer um looping nela e o item individual desse looping vai se chamar característica. Beleza. Agora eu vou vir aqui, eu vou tirar o HTML aqui de dentro. Eu vou criar um HTML aqui para uma div de class call12. Vou fechar essa div aqui embaixo. E dentro dessa div eu vou colocar uma lista. Opa, fecha a minha lista. Agora vamos arrumar
só a indentação. E aqui eu vou colocar um LI que vai ter a nossa característica, né? E a gente vai colocar aqui, opa, característica title. Tá, beleza. O que eu fiz aqui? Bom, primeiro eu fiz uma estrutura de HTML, isso não é importante para nós aqui, mas o importante é o for. Então eu estou pegando todas as características, desculpa, do produto, estou chamando o item individual de característica e estou mandando exibir o título da característica. Beleza? Vamos salvar e vamos olhar. Então aqui eu tenho o azul e eu tenho o 40. Bom, essas informações soltas elas podem não dar muita informação para o usuário, né? Então a gente pode vir aqui ainda e adicionar, por exemplo, o característica categoria que a gente criou. Então eu vim aqui, coloco 2 pontos, salva, vamos exibir. E eu digitei alguma coisa errada. Provavelmente foi o característica. Ah, tá, lembrei. A gente botou em inglês. Category. Então eu passo para inglês. E agora sim. Aí, perfeito. Então eu tenho a minha lista de características, onde eu estou exibindo tanto a categoria quanto a cor, né? Quanto o valor em si. Eu posso tirar o tracinho, porque ele já está com a bolinha padrão do HTML, eu não tinha tirado no CSS. Então, a última recapitulação desse front-end aqui, eu estou fazendo um for, pegando características, né, que é a nossa relação, né, o nome da relação que a gente deu, do produto, que no momento está se chamando record, né, que ele vem aqui do builder. Estou fazendo esse for pegando o item individual chamando de característica e mandando exibir a categoria e mandando exibir o título em uma forma de listagem, né, de um AOL. Feito isso, ele aparece na tela e a gente tem a nossa relação de many para many. Ele só vai exibir os que tiverem vinculados lá na nossa página. Né? Se eu vier no meu cadastro aqui, vamos vir aqui em conteúdo de novo. Se eu vier aqui e eu adicionar, por exemplo, vermelho também, ele já vai mostrar o vermelho ali junto. Tá? Então é bem simples, bem tranquilo de fazer. Recapitulação geral do que a gente aprendeu. Para fazer a relação de many para many, de n para n, a gente precisa, número 1, fazer o cadastro de todas as modas, né, produtos e características no nosso caso. Eu preciso fazer uma tabela pivô que vai ter o ID de cada item que a gente quer, o ID da característica e o ID do produto. Eu preciso ir na nossa model e fazer a nossa relação dentro dela, que é o belongs to many, dizendo que ele pertence a vários, onde eu vou dar o nome da tabela que a gente vai fazer relação, né? O nome das keys, lembrando que esse código ele é igual das duas models, mas a gente vai, claro, mudar o nome da característica, o nome da model e as keys inverte, né? Se eu tô na model produto, a minha key principal é produto ID. Se eu tô na característica, a minha key principal é a característica ID. Tá? Então a gente tem essas informações. No builder a gente vai criar o nosso campo de relação, faz as relações aqui, né? Faz as seleções do que quer. E depois, para exibir, é só fazer o nosso looping, exatamente como a gente fez com galeria. É igual a galeria, é a mesma ideia da galeria. E coloca para exibir. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que eu me atrapalhei algumas vezes, mas espero que tenha ficado claro. Se não, podem perguntar que eu vou respondendo. Tá? Obrigado por acompanhar. Não esqueçam de dar o feedback de vocês nos comentários. Se gostaram, não esqueçam de dar um like. Se possível, se inscreve no canal para não perder o restante da nossa série de Winter CMS. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até logo.